a capoeira é uma arte marcial de origem brasileira, que combina elementos de dança, música e luta. A sua história vem do período da colonização portuguesa, quando os africanos foram trazidos, né, como escravos para o Brasil. Acredita-se que a capoeira tenha se desenvolvido entre os séculos 16 e 17, principalmente no Brasil. Porém, ela tem as suas origens, né, suas raízes nas culturas africanas, principalmente com os povos bantus e os iorubás. Os escravos africanos, eles trouxeram consigo danças, cantos e movimentos corporais, que serviam tanto para manter a sua identidade cultural, como uma forma de resistência à opressão. A capoeira começou como uma forma disfarçada de luta real, misturando movimentos de defesa e de dança disfarçada. Já os senhores donos, né, dos escravos, eles proibiam qualquer tipo de luta entre os escravos. E aí, no caso, os escravos, eles utilizavam da capoeira para poder treinar os seus corpos e suas mentes. E era um meio de oprimi-los, né? Eles não deixavam, né, os donos, né, dos escravos, não deixavam eles praticarem qualquer tipo de luta, mas aí era um meio de oprimi-los. Durante o período colonial, que foi entre os séculos 16 e 19, os escravos, durante a escravidão, praticavam a capoeira principalmente entre escravos e ex-escravizados, especialmente em áreas de grande concentração de negros. No Brasil, a grande concentração de negros era nas cidades de Salvador e Rio de Janeiro. Era uma maneira de manter a resistência contra os opressores e também uma forma de manter os seus corpos e mentes em alerta. O jogo da capoeira era uma maneira de simular uma luta, sem que os senhores donos dos escravos, né, percebessem que eles estavam treinando para uma resistência. No século XIX, especialmente após a abolição da escravidão, em 1888, a capoeira ela foi uma prática associada à marginalidade, onde os capoeiristas eram frequentemente criminalizados e perseguidos pelas autoridades. E eles acabavam, treinando, praticando, né, a capoeira, mas à noite, de maneira clandestina, para que eles não fossem descobertos, para evitar a opressão, né, das autoridades. Esse foi um breve resumo. Agora a acadêmica Irenilda, ela vai explanar mais um pouco sobre a capoeira depois, né, desse século do 19. E agradeço a todos. Obrigada. Eu sou Irenilda, acadêmica do curso de Artes Visuais, e hoje eu vou falar um pouquinho da capoeira, que é um trabalho da disciplina de História Afro-Brasileira, e a gente vai falar um pouquinho dessa modalidade. Falar também que nós tivemos um encontro presencial no Polo de Diamantino, um curso de extensão, e dentro desse encontro nós fizemos o convite para os capoeiristas de Diamantino fazer uma apresentação e falar um pouquinho para nós, né, dessa modalidade, né, que une filosofia, arte, esporte e que antes constava como prática criminosa no Código Penal brasileiro. Hoje é considerado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco desde 2014.
Então, a capoeira é símbolo de luta e resistência e inicialmente criminalizada ainda na época colonial do Brasil. A capoeira, hoje ela é reconhecida mundialmente, porque une as manifestações, né, de identidade social, filosofia, arte e esporte. Esse reconhecimento veio não só da propagação da luta, mas para quem vivencia a capoeira do dia a dia, ela vai muito além da musicalidade e da roda, né, de música, né? E a gente vê ela como um instrumento pedagógico dentro das escolas, dentro das universidades. E a capoeira, ela vem disparar gatilhos aonde os negros se reconhecem enquanto negro. No Brasil, a prática da capoeira era considerada crime entre os anos de 1940 e hoje, apesar de se constatar propagação e aceitação dessa modalidade, o preconceito criado quando ela surgiu, infelizmente ainda permanece presente, né? As pessoas que estão fazendo a resistência da capoeira, mas tem ainda os que ainda não entenderam que a capoeira tem uma filosofia, né? E teria que ter um pouco mais de união. Eu falo assim, que o povo brasileiro ainda precisa acordar para todo o valor e todos os ensinamentos, todos os saberes que estão inerentes à prática da capoeira, né? Então, a gente percebe que em outros países existem as artes marciais que são a cara desses países. E no caso do Brasil é a capoeira, porém não é reconhecida e não é ainda valorizada, né? Existe viés de falta de conhecimento e muito preconceito fora das rodas de capoeira, mas nós temos os movimentos negros, né? Que travam lutas, né? E essas lutas, elas vêm sendo vencidas, mesmo que seja reconhecida através da lei, porque nós temos leis aí que faz com que a disseminação do preconceito dentro desses espaços, eles vêm para ser reprimido. Por exemplo, nós temos a Lei 10.639, que é uma lei que ela está basicamente hoje trabalhando dentro das escolas, né, com a questão antirracista, educação antirracista, que trata justamente da questão do preconceito racial, étnico-racial, e faz com que a população ela seja informada de uma certa forma e desmistifique essas questões, né, e aprendam respeitar a cultura do outro, né? Respeitar o espaço do outro.